Inteligência emocional e relacionamentos. Qual é a relação que tem? Já citamos em vídeos anteriores o que é a inteligência emocional. E basicamente nós podemos resumi-la em você ter equilíbrio das emoções para saber utilizar a emoção certa no momento certo, na intensidade certa. Quando você tem equilíbrio emocional, o que é que vai acontecer? Você vai começar a se trabalhar e principalmente entender como você vai agir diante das emoções na qual você está lidando. Isso é um ponto importante. Transforma isso para a questão da aplicabilidade dele no relacionamento. Saber lidar com o outro e com você é um ponto importante na relação. Claro que existem vários fatores no relacionamento, cumplicidade, companheirismo, diálogo, reciprocidade, uma série de fatores. Mas a forma como você age, como você se expressa, ela é muito importante para o equilíbrio da relação. E quando pelo menos um na relação tem um certo equilíbrio emocional, ele consegue fazer com que a relação comece a entrar num estado de harmonia e melhora a sintonia no relacionamento. Um outro ponto, quando você trabalha a inteligência emocional, automaticamente você está trabalhando o seu amor próprio. Ou seja, você está se trabalhando, porque você está se conhecendo em termos de sentimentos, de pensamentos. Você vai começar a saber lidar com essas emoções, com esses sentimentos que você tem. Ao mesmo tempo, você passa a se entender melhor. E é um dos passos do amor próprio. É se conhecer. Saber ter esse equilíbrio emocional é fazer com que você entenda como você deve agir diante daquele momento. Falamos em situações anteriores. O que nos coloca em movimento são os sentimentos, são as emoções que nós temos. Conhecimento racional, cognitivo, é a informação que nós sabemos de uma determinada situação. Mas quando a gente tem a emoção equilibrada, na intensidade certa, no momento certo, você a utiliza da melhor maneira possível. Então, por exemplo, numa discussão, num relacionamento, o que é que vai acontecer? Quando você começa a perceber que os ânimos estão se exaltando e que as coisas podem tender para um lado negativo, você consegue se frear nesse sentido e não dar uma resposta que também vai ser negativa para a discussão. E isso vai fazer com que você recue no sentido de mudar o direcionamento da sua entonação de voz, da sua impulsividade, para diminuir a tensão naquele momento numa discussão do casal, por exemplo. Quando você se conhece mais, você se ama mais, você se valoriza mais, você se entende mais. E isso também no relacionamento é um ponto positivo, porque você vai saber se colocar no relacionamento. A outra pessoa vai enxergar isso e ela normalmente vai tender também a mudanças quando ver que você está mudando. Então, quando eu atuei com um casal e fazendo coach na parte de relacionamento, qual foi um ponto importante? Tínhamos uma situação de um casal que estava sempre em conflito constantemente. Era briga o tempo todo. Então eu comecei a trabalhar primeiro o marido. Foi quem me procurou no momento inicial. Então nós começamos a fazer as sessões de coach com ele. Isso foi mudando, ele foi mudando o comportamento dele diante da relação, como ele tratava a esposa, né? E a postura dele no dia a dia também foi mudando nesse sentido, porque ele começou a se trabalhar, a ter mais equilíbrio emocional diante das situações. Automaticamente, só pelo fato dele começar a mudar, a esposa já começou a entender que ela estava se envolvendo num outro contexto de relação e ela também foi mudando. Posteriormente, ela também começou a fazer sessões de coach comigo e eles foram começando a entrar em sintonia. Até que nós também começamos a trabalhar coach de casal.
E isso foi extremamente profícuo, por quê? Eles começaram a trabalhar o diálogo na relação, a forma como eles se comportavam, a forma como eles acessavam o outro era completamente diferente. Hoje eles conseguiram reconstruir a relação deles, estão num outro patamar de relacionamento extremamente saudável. Aquela relação tóxica, conflituosa, ela se encerrou. Mas por quê? Porque alguém deu o primeiro passo, começou a mudar, o outro observou e respondeu a essa mudança. Isso é um ponto importante também. O outro, né, ter essa sintonia, entender que se está buscando mudar para melhorar a relação e também esse outro indivíduo, no caso a esposa, percebeu a importância do processo de mudança e o quanto isso ia contribuir para fortalecer a relação. Mas por quê? Porque o marido começou a trabalhar a inteligência, começou a trabalhar equilíbrio emocional, começou a trabalhar o amor próprio, saber se valorizar, se posicionar na relação. E isso fez com que chamasse a atenção do cônjuge. E a esposa também foi mudando nesse processo de desenvolvimento pessoal. Então, a inteligência emocional ela é muito importante. Um outro ponto também que foi de maneira individual foi que uma determinada coach, cliente minha, ela me procurou para fazer sessões de coach para trabalhar essa questão da inteligência, do amor próprio, porque ela sofria muito de dependência emocional. Então, a partir do momento que ela começou a trabalhar, principalmente o equilíbrio emocional com a aprender a se valorizar mais com ferramentas para trabalhar o seu amor próprio, ela começou a mudar a postura dela. Ela deixou de ser dependente emocionalmente. Mas por quê? Porque ela entendeu a importância dela enquanto indivíduo. Nesse caso em questão, ela estava num relacionamento tóxico. Só que a outra pessoa ela gostava da relação como estava, porque ela conseguia ser tóxica, ela tinha a mulher totalmente dependente, né? Então, para esse indivíduo em questão, que na época era o namorado dela, era muito interessante. Tanto que quando ela começou a mudar, começou a ter alguns conflitos na relação, porque o outro não aceitou a mudança. Não aceitou que ela passasse a se valorizar mais. E isso começou a gerar esse conflito na relação. Se ele realmente gostasse dela, ele teria observado essa mudança e o quanto isso ia contribuir para a relação. Mas como ele era uma pessoa tóxica e assim quis permanecer, neste caso o relacionamento acabou findando. Ou seja, ela ainda buscou trazê-lo para que melhorasse a relação. Só que como ele não foi positivo nessa resposta, né, ele não se mostrou, né, realmente engajado nesse processo, ele queria a situação como estava, porque para ele era muito cômodo, teve o fim da relação. Hoje, ela sabe se posicionar, ela sabe se valorizar, ela tem muito amor próprio, tem muito mais equilíbrio emocional, superou a dependência emocional e está vivendo um outro relacionamento totalmente diferente do antigo quando ela iniciou essa jornada junto comigo na área de coaching. E qual é o ponto positivo disso? Quando ela sobe de nível, se o outro não consegue acompanhar, isso vai acabar fazendo com que a relação termine. Por quê? Porque não há mais sintonia. Eu estou aqui em cima, a pessoa está aqui embaixo, não tem mais como conversar. Só que lá na frente, ela encontrou alguém no mesmo nível. E com isso, ela consegue hoje ter um relacionamento extremamente saudável e cada vez mais se fortifica, se solidifica na relação. E o que é importante, eles já estão pensando em passos maiores lá na frente, em sair para um outro patamar que não é mais um namoro. Mas por quê? Porque eles entenderam que encontraram afinidades, objetivos de vida extremamente importantes e comum aos dois. Então é óbvio que a proposição agora é continuar uma jornada construindo uma vida a dois. Mas o que foi necessário para ela? Trabalhar esse desenvolvimento pessoal, trabalhar essa inteligência emocional,
para que ela se entendesse e compreendesse também que a forma como ela estava se relacionando, os relacionamentos anteriores, eram tóxicos para ela, ela se auto-sabotava por conta de crenças limitantes também, e isso foi trabalhado com as ferramentas do coach. Então, lá na frente, ela entendeu o que ela gostaria, o que ela quer, na verdade, para a vida dela, o tipo de relacionamento que ela almeja, e ela encontrou alguém que fosse mais equilibrado e trouxesse para ela exatamente o que ela estava buscando. Não é um relacionamento perfeito. Claro que eles têm conflitos, que eles têm discordâncias, são pessoas e pessoas são diferentes. Mas hoje eles têm maturidade, estão num nível tal que conseguem trabalhar, harmonizar essas diferenças e construir algo mais sólido em termos de relacionamento. Então, a importância da inteligência emocional é te dar essa percepção, é saber trabalhar isso para que você entenda quem realmente você é, como você lida com as emoções, como você pode melhorar para lidar com as relações e, consequentemente, traçar seus objetivos para um estado desejado, mais equilibrado. E isso eu estou falando de inteligência emocional em relacionamento, relacionamento afetivo, amoroso. Mas a inteligência emocional pode te proporcionar também equilíbrio em todas as áreas da tua vida. Então, não se preocupe com algumas situações por aí que as pessoas falam que a inteligência emocional só serve para você ter equilíbrio no relacionamento. Não. O objetivo aqui é a gente discutir essa relação, mas ela pode ser projetada para que você tenha vários pontos positivos na sua vida a partir do momento que você aplica a inteligência emocional, a partir do momento que você se desenvolve emocionalmente. Isso é muito importante, porque só para você ter uma ideia, boa parte dos relacionamentos findam pela falta do equilíbrio emocional. As pessoas até se gostam, mas elas não conseguem dialogar, elas não conseguem harmonizar os sentimentos de uma maneira tal que você encontre equilíbrio nessa relação e possa construir essa relação de maneira mais positiva, mais saudável. Então, quando você tem equilíbrio emocional, você trabalha o seu amor próprio, você elimina a dependência emocional, você elimina problemas de ciúmes excessivos. É normal, alguns autores acham perfeitamente normal você ter ciúme. Só que como é a forma que você lida com o ciúme? Será que eu sou uma pessoa que sinto ciúme numa determinada situação, num determinado contexto, e posso ter um diálogo aberto, sem cobranças ou sem ser demasiado chato ou extremamente exigente? Sim, só que tem um outro ponto. Quando você trabalha a inteligência emocional e você fortalece o seu amor próprio, o seu ciúme possivelmente vai diminuir, vai praticamente tender a zero. Por quê? Porque você se valoriza, você sabe se colocar na relação. E quando você se valoriza, o outro passa a te valorizar também. Uma pessoa dependente emocionalmente é aquela pessoa que vive de migalhas, é aquela pessoa que rasteja, é aquele tipo de pessoa que você entende que está se anulando demais pelo outro, e se você busca um relacionamento saudável, você sabe que aquilo não é bom, nem para você e nem para o outro. E o dependente emocional ele vai acabar se cobrando e cobrando demais do outro. E aí isso vai desgastar a relação. Agora, quando a pessoa sabe se posicionar na relação, se valorizar na relação, o outro vai enxergar, olha, interessante, ele sabe se posicionar, ele sabe se valorizar, ele sabe o que ele quer. Então, se eu gosto, eu tenho que também entender isso e eu vou trabalhar o meu amor próprio também. Porque aí ambos vão entrar em equilíbrio na relação. Você vai ter segurança afetiva. Você vai ter segurança emocional dos dois lados. E você sabe, com uma pessoa que trabalha o seu amor próprio, que tem equilíbrio emocional e que está com você, é porque ela tem interesse em estar com você. Ela não está curtindo com você. Ela não tem, possivelmente, o hábito
ou vai ter o costume de valorizar outros. Não, porque se ele está com você, é porque ele valoriza você. Só que ele quer que você também se valorize. Porque há um equilíbrio. Uma vez eu escutei uma pessoa dizer que trabalhar o amor próprio é trabalhar o egoísmo. Não, porque você não se doa. Não, você vai se doar ao outro. Mas tudo tem um limite. Você sabe equilibrar isso. Você prioriza-se enquanto indivíduo, mas também você prioriza o outro na relação. E há esse equilíbrio, que você não está dependente, ninguém está dependente emocionalmente do outro. Vocês estão juntos, entendendo o seu real papel, o seu real valor, mas ao mesmo tempo entendendo que os dois podem construir uma relação saudável. E isso você adquire com a inteligência emocional. Isso você adquire buscando se conhecer mais, para que você possa, a partir desse momento, né, ter uma relação saudável. E como eu trabalho essa relação saudável? Diálogo, reciprocidade, prioridade, valorização, empatia. Tudo isso são pontos que você tem que observar com você e com o outro. A empatia é um ponto extremamente importante numa relação, porque você vai entender como o outro se porta diante das situações. Não é se colocar no lugar do outro, como eu falei. Por quê? No momento que eu me coloco no lugar do outro, eu apenas estou me colocando, visualizando a situação que está acontecendo com o outro, acontecendo comigo. E como é que eu vou agir? Só que como eu vou agir é diferente de como a outra pessoa age. Então, quando eu enxergo a situação pela ótica do outro, conhecendo a outra pessoa, entendendo os sentimentos e os pensamentos que a outra pessoa está tendo diante daquela situação, aí eu consigo compreender por que ela está se comportando, por que ela está tendo determinadas atitudes. E isso eu posso buscar trabalhar no equilíbrio. Porque eu já me conheço, eu me valorizo, eu me entendo e eu sei exatamente é, como filtrar as informações e a situação pelo qual a gente está passando. Então, a partir daí, eu vou ter um diálogo mais sereno com aquela pessoa. Buscar compreender por que que ela está pensando assim. Não é que eu vá mudar o pensamento dela, mas é entender por que que ela está indo para esse caminho de interpretação. E aí eu vou dialogar para mostrar, olha, tem esse outro lado aqui. Será que você não está presa demais a esse ponto e de repente não é por esse caminho e a gente pode tentar contornar a situação e encontrar um ponto de equilíbrio aí? Entenderam a diferença quando você se trabalha emocionalmente? A forma como você vai agir na relação, como você vai ter diálogo na relação, como você vai proporcionar o equilíbrio na relação? Assuma esse papel. Se você quer ter relacionamentos saudáveis, você tem que entender que você também tem que ser uma pessoa saudável. Muitas vezes as pessoas querem ter relacionamentos maravilhosos, mas elas não são maravilhosas para isso. Ou seja, só o outro tem que agir assim, senão eu não quero. Senão para mim não vale a pena. Mas eu também estou agindo dessa forma para que eu esteja valendo a pena para o outro. Então para fazer essa reflexão, para você entender como você tem que agir. Isso é uma forma simples da gente começar a compreender como nós podemos contribuir para um relacionamento saudável. Então, para pensar que atitudes eu estou tendo hoje na relação que estão gerando conflitos. Comece você a mudar, não cobre só do outro. Então vamos trabalhar a inteligência emocional de maneira prática agora. Pega o dia a dia da tua relação. Quais são os principais pontos de conflitos que vocês têm hoje? Como você tem agido diante desses pontos quando eles começam a acontecer? Seja na sua postura, seja na forma como você reage, na sua entonação de voz, na forma como você se expressa, o que você fala.
E para pensar, eu estou contribuindo para solucionar a situação ou eu estou contribuindo para inflamar ainda mais o problema? Esse é o primeiro ponto que você tem que observar. E aí você vai fazer uma reflexão para saber, diante dessas situações de conflito do cotidiano da relação, o que eu posso fazer para mudar. Nesse primeiro momento, esqueça o outro. O que eu posso fazer? Assuma a responsabilidade da mudança na relação. Porque primeiro você tem que começar a mudar a postura, mostrar no exemplo. Não é jogando na cara, porque agora eu estou agindo diferente, você tem que agir. Não, não é assim. Mas que a pessoa enxergue que você tem mudado pelo exemplo e pela forma como você tem tratado as situações. E entender que a partir daí você vai mostrar para ela a importância também de mudar a postura gradativamente para que a relação possa se fortalecer. É quase que 99% de certeza que se a outra pessoa realmente gosta de você e tem interesse na relação, ela vai começar a mudar. Ela vai dar os sinais de mudança também. Porque pelo exemplo ela já está te observando que você está agindo diferente. Mas o que foi que você fez primeiro? Você fez uma reflexão da forma como você agiu. E lá na frente, quando melhorar o diálogo na relação de vocês, você chega com ela e também propõe ela a fazer esse exercício. Não com você apontando os erros dela, esqueça isso. Você propõe esse exercício para ela, para que essa pessoa também faça esse momento de reflexão sozinha. E lá na frente, vamos ver se a postura também dessa outra pessoa vai começar a mudar. Ela está começando a se observar. E aí sim vocês podem sentar de maneira madura, com segurança, através do diálogo, né? Colocar os seus pontos, como a gente chama, vamos botar os pingos nos is de uma maneira harmoniosa, de uma maneira tranquila, num diálogo, onde você entende as suas responsabilidades e as suas culpas também dos conflitos na relação e você demonstra isso para ela, mas também os pontos que você gostaria de dialogar sobre algumas posturas que a outra pessoa teve. Caso ela também não fale, porque é bem provável que ela também siga o exemplo e ela assuma também a responsabilidade e entenda o que ela fez de errado. Olha como a relação vai crescer com isso. Olha como vai ser positivo para vocês trabalhar a inteligência emocional. Eu falei uma situação simples que vocês podem fazer individualmente e depois coletivamente, né, como casal, que é através do diálogo. Mas tendo harmonia, tendo reciprocidade, tendo compreensão da visão do outro, empatia vai ser muito importante nesse momento. Eu garanto que a partir do momento que vocês começarem a fazer isso, a relação de vocês cresce. E cresce muito. E um ponto importante, quando vocês dialogam, quando vocês mudam no lidar com a relação e dialogam sobre a relação, vocês vão criar um muro, uma barreira, para que influências externas não atrapalhem o relacionamento de vocês. Que quando há diálogo, há respeito e principalmente quando um dá ao outro segurança emocional, as influências negativas externas dificilmente atingem o casal. Porque vocês se fortificam. Vocês verdadeiramente se unem, se tornam um na relação. Sabendo que a relação de vocês está aqui dentro. E que ela é forte, que ela é segura. E não vão se deixar abalar por besteiras ou pressões de ambientes externos ou de pessoas, né, que não estão felizes com a relação de vocês. Porque uma coisa é certa, quando vocês fortificarem a relação de vocês, não tenham dúvidas, vocês vão incomodar muita gente. Muita gente que vocês achavam ser amigos vão se incomodar com esse fortalecimento da relação. E aí é o momento do casal entender
Ele está entrando num outro nível, num outro patamar de pensamento, de construção, de uma jornada, e que possivelmente algumas pessoas não devem mais permanecer nesse ciclo, porque não contribuem de maneira positiva para o relacionamento e para o projeto de vida que vocês estão construindo. Se atentem para isso, pensem sobre isso, que isso aí é um outro ponto que a gente vai discutir lá na frente num outro vídeo. Mas eu garanto que isso vai acabar acontecendo. Isso, na verdade, não é problema para vocês. É o sinal de que o diálogo e a relação de vocês está crescendo. E se esse é o objetivo de vocês, isso aqui vai ser uma demonstração de que vocês estão no caminho certo. Tá ok? Então, parem para refletir sobre isso e vejam. Transformem isso, toda essa informação que eu passei para vocês, de maneira prática, de maneira efetiva na vida de vocês. E eu garanto que isso aqui vai mudar e muito os relacionamentos. De forma extremamente positiva. Tá bom? Então, pessoal, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.